Para essa quinzena, a gente vai ver um pouquinho sobre os ângulos, alguns conceitos iniciais sobre os ângulos. Então, para começar, a gente tem que entender o que é um ângulo. Então, o ângulo é o nome que se dá à abertura, então, é o nome da abertura formada por duas semiretas. Então, semiretas a gente já estudou, a gente já viu o que é uma semireta. Então, é a abertura de duas semiretas que partem de um mesmo ponto, de um mesmo lugar, de uma mesma origem. Essas semiretas são os lados do ângulo, então a gente não pode esquecer disso. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Como assim? Aqui nós temos o ângulo, então, formado por duas semiretas, que quer dizer que elas têm início, mas não têm fim. Esse aqui, o ponto O, aqui embaixo também, o ponto O é o vértice, é o ponto de origem, aonde as duas semiretas se encontram e aonde elas começam. Então, quanto maior for a abertura, essa abertura aqui em roxo, quanto maior for a abertura, maior será o grau do ângulo. Então, esse é um lado do ângulo e esse é o outro lado do ângulo. Então, aqui nós temos um ponto A, nós temos o vértice e nós temos o ponto B. Como a gente vai nomear um ângulo? Como é que a gente vai dar o nome aos ângulos? A gente vai estar usando as três letras maiúsculas. Então, essas duas aqui, o ponto A e o ponto B, que são os pontos das semiretas, e elas formam o ângulo. E também a gente vai estar utilizando esse terceiro ponto aqui, que é o vértice. Então, a gente vai estar utilizando essas três letras. A gente escreve ângulo, A, O, B. Sempre o ponto que está no vértice, a letra que está aqui no vértice, vai ser a letra que vai ficar aqui no meio do nome. Então, aqui ficaria ângulo, A, O, B. Então, eu poderia colocar o acento circunflexo sobre a letra O, o chapeuzinho, ou eu posso deixar sem o chapeuzinho. Das duas maneiras está certo. Então, eu posso dizer o quê? Como mostra aqui assim, ó, M de AOB é igual a 30 graus. O que isso quer dizer? Que a medida do ângulo AOB é de 30 graus. Então, a abertura desse ângulo é 30 graus. A outra forma que a gente pode estar dando nome para um ângulo é, em vez de ele ter essa medida em graus, ele vai ter somente uma letra como ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui a gente chama de A, ângulo A. Então, eu posso estar colocando o chapeuzinho, o acento circunflexo sobre ele, ou deixando sem. Eu vou saber que das duas maneiras vai ser um ângulo. Onde, então, a gente encontra os ângulos? Aonde que eles estão presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta? Geralmente, a gente ouve bastante falar sobre, tem que procurar o melhor ângulo para tirar foto. Eu preciso encontrar o melhor ângulo para algum jogo, tanto no jogo de futebol, quanto os jogos de sinuca, é bastante utilizado os ângulos. Às vezes, a gente até utiliza eles sem nos dar conta. Nos raios e aros das bicicletas, no nosso corpo, quando a gente se movimenta, a gente cria ângulos. No ponteiro do relógio, enquanto o tempo passa, ele vai se movimentando, vai criando maiores ou menores ângulos. Quem começou a criar os ângulos foram os babilônicos. E eles utilizam a numeração de base 60. Então, por isso, eles dividiram em 360 partes iguais o círculo. E cada partezinha dessas 360 partes, eles chamaram de grau. E esse grau, a gente pode ainda estar dividindo em 60 partes novamente.
E cada partezinha dessas recebe o nome de minuto. É como se fossem as horas do relógio. O grau seria as horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, aqui, ó. Porém, aqui a gente vai ter outro nome. A gente vai ter o nome de graus. E um círculo completo tem 360 graus. Então, eu posso dizer que o relógio também pode ser dividido em 360 partes iguais. E cada parte ainda é dividido novamente em 60 partes, que é chamado de minuto. E esse minuto também pode ser dividido novamente em 60 partes, que vai ser depois chamado de segundo, bem parecido com as horas comuns, as horas que a gente está acostumado a ver e lidar. Então, assim, o grau é uma invenção dos babilônios, como eu já tinha comentado. E eles deixaram a marca deles, então, através dos graus. Então, os submúltiplos do grau. Nós temos que 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Então, em vez de nós termos aqui a palavra horas, como a gente está acostumado a trabalhar, a gente vai ter aqui agora o grau. Então, nós temos como ângulos. Aqui, assim, na verdade, nós temos dois transferidores. E esse aqui, do lado esquerdo, ele está dividido em 180 partes, que é só meio círculo. E esse círculo todo, então, é dividido em 360 partes iguais. A unidade de medida, então, é em graus. E esse daqui é o desenho de graus que a gente vai estar utilizando. Então, depois de cada número em cima, a gente vai estar colocando esse sinal aqui para simbolizar que é o grau. Então, lembrando que a gente vai estar encontrando esses dois tipos aqui de transferidores. Como vamos usar um transferidor? Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Então, aqui o zero começou na esquerda, não da direita. Então, foi da esquerda para a direita. Tem transferidores que tem o zero do lado direito. Então, começa do zero do lado direito para o esquerdo. Então, vai depender do transferidor. Mas, geralmente, ele já vem com uma marquinha aqui, mostrando o ponto de origem, mostrando o centro. E essa marquinha a gente tem que colocar sobre o vértice do ângulo. Lembrando que o vértice é onde as duas semiretas se encontram. Então, esse é o vértice. E uma das extremidades, ou essa reta, tem que passar por cima aqui do zero, da marquinha do zero. Então, o meio do transferidor tem que estar no vértice e uma das duas semiretas tem que estar no zero, para mim poder medir, fazer a medição de qual é o ângulo. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, se eu olhar a abertura, ele é de 120 graus. E com o nosso corpo, podemos formar ângulos de alguma maneira? De que forma? Então, como eu já tinha comentado antes, conforme a gente vai se movimentando, caminhando, trabalhando, a gente vai formando ângulos com o nosso corpo, com os braços, com as pernas, com a nossa inclinação. Então, aqui algumas classificações que a gente vai estar analisando com o corpo, com imagens do corpo. Então, o ângulo reto, como a gente pode ver, ele está exatamente bem retinho e ele é chamado assim porque ele é um ângulo de 90 graus. A gente pode imaginar um ângulo reto, por exemplo, essa linha na horizontal poderia ser o chão e essa linha na vertical poderia ser a parede. Então, a parede junto com o chão, essa interseção dessas duas linhas, forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, o menino também está inclinado, mostrando o ângulo de 90 graus. Temos também o ângulo raso.
Então, ele tem a medida de 180 graus. É um meio círculo, ó. A gente pode imaginar o ângulo de 180 graus como alguma coisa plana. Poderia ser o chão, poderia ser a superfície da mesa, alguma coisa reta, assim. E a gente também tem o ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, esse aqui da esquerda, ele é considerado um ângulo obtuso, que a gente vai ver depois, porque ele é maior que 90. Mas esse outro ângulo aqui, que não está marcado, ele vai ser um ângulo agudo, porque ele vai ser menor que 90. Nesse lado aqui, então, é um ângulo de 50 graus, este daqui. Então, aqui nós não temos a representação do ângulo agudo, só do ângulo obtuso. Mas nesse segundo aqui nós temos a representação de um ângulo agudo de 50 graus. Então, para ser agudo, tem que ser menor que 90. Não pode nem ser igual. Se for de 90 graus, já vai ser um ângulo reto. Então, tem que ser menor. E o obtuso, então, como a Aracene tinha comentado, ele vai ser sempre maior que 90. Então, aqui está a marca dos 90 graus. Ele tem que sempre passar dos 90. Como o zero está aqui do lado esquerdo, então, da esquerda para a direita, ele tem que passar dos 90 graus. Agora, se o zero estiver aqui do lado direito, ele vai passar para cá dos 90 graus. Então, o obtuso é maior que 90, mas ele tem que ser menor que 180. Então, ele vai estar sempre nessa parte aqui, quando o zero estiver desse lado, ou ele vai estar aqui para cá, o ângulo, quando o zero estiver desse lado aqui, como mostra a figura. E a gente também tem o ângulo giro, que é aquele que dá um giro completo de 0 a 360 graus. Então, o nome já fala por si só, é uma volta completa. Então, é os 360 graus. Então, relembrando, o ângulo nulo nós não tínhamos visto. O ângulo nulo é quando não tem abertura. As duas semiretas estão uma em cima da outra. Aqui, nos outros exemplos, já tem abertura. Então, no primeiro aqui, o ângulo nulo é 0 graus, não tem abertura. Agudo, ele tem o valor entre 0 e 90. Então, 0 e 90. Tem que ser menor que 90. Então, aqui nós temos um ângulo de 40 graus. Está entre 0 e 90, então ele é agudo. Aqui nós temos um ângulo reto, então ele é exatamente 90 graus. Aqui nós temos o ângulo obtuso, então ele é maior que 90, o zero está aqui, então ele vai para cá. Então, é maior que 90, 115 graus, fechou. Este, em vermelho, é o ângulo raso, que quer dizer que ele é exatamente 180 graus, ele é meio círculo. E nós temos o ângulo de giro, o ângulo de uma volta. Então, recebe esses dois nomes. Ele é igual a 360 graus. Então, nós temos aqui 4 ângulos para a gente estar olhando. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, como ele é menor que 90, ele se encaixa nos ângulos agudos, aqui junto com o verde. Esse aqui, o segundo, ele é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, ele se encaixa aqui com o roxo. Esse daqui não diz qual é o tamanho, qual é a medida do ângulo, mas diz que ele é maior que 90. Então, esse sinalzinho aqui quer dizer que ele é maior. Maior que 90, então, ele entra aqui junto com os ângulos obtusos. E esse quarto e último ângulo aqui é o ângulo raso, ele é de 180 graus. Então, ele entra junto com os ângulos aqui em vermelho, de 180 graus.